Olá, eu sou o Jorge Figueiredo e dou continuidade hoje ao nosso comentário sobre o livro Boa Nova, o estudo de autoria espiritual de Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier. Hoje o capítulo 19, Comunhão com Deus. No capítulo anterior eu falei sobre os aspectos da oração, que os próprios discípulos perguntaram ao mestre como devemos orar. E esse capítulo de hoje, Comunhão com Deus, é como uma continuação de alguns aspectos relacionados ao capítulo anterior e abordados também com alguma outra profundidade com outros temas que surgem. O capítulo começa exatamente dizendo que após aquelas conversações do mestre com os seus discípulos, muitas mentes relacionadas ao círculo íntimo dele começaram a pensar diferente na relação deles com o Pai. E cita aqui, para começar o capítulo e a conversa, João procurando o mestre exatamente para saber de um desejo mais sincero que ele tem na alma dele, de como ele deve compreender toda essa edificação que ele tem que fazer com relação a Deus. E cita que um amigo dele, que na época estava frequentando as comunidades dos essênios, disse para ele que toda essa busca da compreensão do lado oculto, ou seja, da relação dele com o divino, deveria ser feita de modo oculto, de modo a ninguém tomar partido sobre isso. E ele pergunta, né, se essas situações, esses sentimentos do coração dele, que são sentimentos santos em relação a Deus, se ele deve esconder isso de alguém. E aí Jesus começa a conversar com ele, e o eco dessa conversa chega até nós através do livro de Humberto de Campos, para que a gente possa também colher dessa conversa com João aquilo que nos atende hoje. Então, Jesus começa dizendo que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. O que ele está falando? Ele está falando exatamente aquilo que está no Evangelho de João, quando diz que Jesus, tabernaculou entre nós. Ou seja, o nosso corpo é um templo divino de tal envergadura que, inclusive, o Mestre Jesus utilizou-se desse templo, que é um templo material, perecível, mas que foi suficiente para servir ao Espírito como veículo. E Jesus está falando isso para ele, que todos nós temos um local, um santuário próprio, onde o Espírito está em comunhão perene com o Pai. E ele precisa dizer que é necessário que consideremos que a verdade e o bem, eles devem ser um patrimônio de toda a humanidade em comum. Ou seja, João perguntou, será que eu preciso realmente manter essa minha relação com o Pai só para mim? Jesus falou, não. Tudo que é verdade, tudo que é o bem, a gente precisa repartir com o próximo. Porque nesse sentido da divisão, da repartição do conhecimento, nós estaremos ampliando e trabalhando para o Cristo os conhecimentos trazidos por ele. Porque como poderíamos imaginar o cristianismo hoje sem a presença dos discípulos e os seus sucessores, dos portadores da mensagem divina para chegar até nós hoje? Não teria condições. Então ele está falando, tudo que é verdade, o bem, precisa ser repartido. E ele fala assim também, eu tenho afirmado que eu não poderei ensinar tudo que desejar a vocês. E sou compelido, Jesus está falando, a reservar algumas coisas para frente, outras lições do Evangelho para frente. E vou fazer com que a voz do Consolador seja ouvida no momento oportuno. Ele está dizendo que, mesmo Jesus querendo desenvolver com mais profundidade alguns estudos ou novos estudos, ele sabe que esse templo onde a sabedoria e o amor divino habitam junto com o Espírito, eles ainda não estavam preparados para entender essa mensagem que ele deixaria.
E aqui ele já faz a promessa da chegada do Consolador primitivo, do Consolador prometido, me perdoe, que João trata muito bem no seu evangelho sobre isso, que chega até nós na figura do Espiritismo. E ele fala, você lembra e você sabe, João, que eu tenho que recorrer a algumas parábolas, inclusive para que algumas outras pessoas que não são do meu círculo íntimo, ou seja, vocês, possam entender o que eu estou falando e não ofuscar a visão deles sobre algumas questões. Não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo de seu íntimo. Ele reconhece, olha, eu falei para vocês realmente que no momento de oração, e nós vimos isso no capítulo passado, deve se recolher para manter uma comunicação, uma maneira de se expressar com o Pai de forma mais íntima. Mas ele fala, e diz que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o alto. Ou seja, o que ele estava dizendo, o que ele estava mostrando, é uma regra que se aplica na maioria dos casos. Porém, o livre-arbítrio que cada um de nós possui nos permite escolhermos o melhor caminho para a elevação espiritual, para o alto. Se o que eu estou falando lhe serve, continue, mas você tem essa possibilidade. Ou seja, ele não fala para João de maneira absoluta que algo está errado na relação do espírito com o Pai, na busca desse espírito do Pai. E ele termina parte do diálogo assim: a comunhão da criatura com o Criador é um imperativo da existência. E a prece é o caminho luminoso entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Ou seja, nos aproximarmos da partícula divina, como disse Paulo no Livro dos Espíritos, faz parte da vida, é imperativo buscarmos o Pai. E a prece é um caminho que facilita essa aproximação. Ele fala isso. E aí, João faz uma pergunta que todos nós já ouvimos isso, ou pelo menos já tivemos isso na cabeça. João pergunta, mas e a oração? A oração ela deve ser de louvor ou de súplica? Essa questão todos nós temos hoje. O que fazer, né? E aí Jesus diz assim, interessantíssimo, que abre um horizonte para a gente, dizendo que, por prece, nós devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Todo ato de relação entre o homem e Deus. Então, a prece é um caminho. A meditação é outro caminho. Praticar o bem é outro caminho. Fazer caridade é outro caminho. Temos diversas possibilidades, porque todo ato de relação entre o homem e o Pai, ele deve ser interpretado como algo extremamente valioso, como uma prece. E ele prossegue. A oração, João, é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Ou seja, é um esforço, é uma prática constante, é um exercício para que o próprio espírito possa se habituar com essa relação de se manter próximo ao Pai, para se manter o mais consciente da sua relação, que é imperativa, é necessária estarmos próximos ao Pai, e a prece é esse caminho que nos facilita. Então, o que Jesus está falando para João de um modo geral? João, a prática dos atos que te aproximam do Pai, elas precisam ser cada vez mais exercitadas para que esse movimento se torne algo tão natural que esse esforço, que é essa busca que nós temos que ter do Pai através da prece, da mentalização, da caridade, enfim, seja algo tão natural como respirar, como comer. E deixa João cada vez mais com vontade de entender. E João pergunta, e como ser leal a Deus na oração?
Porque a prece, ela já representa em si mesma um sinal de confiança, de fé. Mas como a gente pode apertar ainda mais esse laço? E Jesus fala, é preciso colocar, João, acima de todas as coisas, a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho do próprio ser humano. É o que estava no capítulo anterior, quando ele ensinou a oração dominical. Pai, a tua vontade é melhor do que as escolhas que eu faço para a minha vida. Isso que Jesus está repetindo para João. É preciso que a gente entenda isso. E quando a gente entender isso, essa nossa relação de lealdade, de confiança com o Pai, de fé, vai apertar cada vez mais esse laço. E ele fala, João, é preciso que a gente aprenda com a lei da natureza essa fidelidade a Deus. Isso é interessante porque Jesus pede para João e para nós que nós olhemos a natureza e observemos na natureza a relação que existe perfeita da natureza com a lei de Deus. Tem um texto na Revista Espírita, de janeiro de 1860, que fala mais ou menos alguma coisa sobre essa observação da natureza como elemento de Deus. O texto chama-se Conselhos de Família. Vale a pena a leitura também. Isso serve para a gente, porque Jesus fala que através dessa relação a gente descobre que nós somos portadores da partícula divina, como ele coloca lá no Salmo 82:6, sois deuses. E essa relação de ver e perceber-se dentro desse movimento de aproximação vai fazer com que o espírito entenda a pureza necessária para aceitar a vontade do Pai como elemento principal e entender, olhando para a natureza, que essa vontade do Pai se expressa de maneira muito linda e harmônica na natureza, o que traduz para o espírito humano uma possibilidade de visualizar essa maravilha que é estar cumprindo a lei de Deus. E ele diz ao Pai que a partir daquele momento ele vai procurar cada vez mais estar atento a essa relação de proximidade, de confiança e procurar fazendo uma leitura, uma prece mais apurada, né? Então, o capítulo termina de uma maneira belíssima, né? Porque Jesus conversa com os discípulos ainda sobre algo que leva a esse pensamento sobre como se aproximar e observar a presença de Deus entre nós. Vale a leitura, né? E eu pergunto para a gente poder, como nós estamos buscando entender a lei de Deus nas nossas vidas? O que prestamos atenção para ver a realidade da lei de Deus sendo exercida ao nosso redor? Porque o objetivo de Jesus ao falar para João observar a natureza é porque a perfeição divina se encontra na natureza. Então, é necessário que a gente busque pavimentar essa aproximação do Pai tão necessária através da prece, mas não esquecendo que todo ato de aproximação do Pai é uma prece. Então, praticando a caridade, praticando atos que levem ao próximo o conforto, o consolo e o amparo divino aos corações que estão machucados, isso também é uma prece. Pensemos nisso. E até a próxima. Obrigado.